Boa tarde, estamos mais uma vez aqui para o canal com o ilustre professor Moacir Valim e nosso tema, o nosso bate-papo de hoje, aproveitando o grande saber do mestre, é sobre a revelação de Deus, a revelação divina. Então, professor Moacir, muito obrigado por aceitar estar participando mais uma vez do canal. E a palavra é sua, estamos aqui para aprender com o grande mestre. Muito obrigado, professor Wanderson. Você sempre me elogia, mas eu não deixo também de te elogiar e falar que com você eu só aprendo. Você que é formado em teologia, tem uma grande experiência nessa área, só tem a nos ensinar. Mas olha, sobre a revelação de Deus, sobre a presença de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus se revela para as pessoas especiais, aquelas pessoas que já têm um conhecimento maior a respeito de teologia, que já estudaram, que já leram, que dominam a Bíblia. Ou ainda, que Deus se revela e Deus aparece em alguns locais abençoados, que as pessoas consideram abençoados, uma igreja, um local já com um ambiente previamente preparado. Mas no nosso mundo cotidiano, na nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, nosso convívio social, são pouquíssimas pessoas que conseguem perceber que nesse momento Deus se revela para nós. São nesses pequenos momentos, e não no momento sublime, no momento solene, algo grandioso. Deus se mostra para nós, na presença da nossa vida, exatamente nesses momentos mais simples e mais voltados para a questão da humanidade. Eu, particularmente, gosto muito da fala do Padre Léo. O Padre Léo ele tem uma de suas palestras, ele fala que as pessoas buscam enxergar a Nossa Senhora andando de bicicleta, ou algum santo, ou o próprio Espírito Santo fazendo uma revelação. E, na verdade, eu entendo que Deus nos revela através do amor. Talvez a grande dádiva da divindade seja a capacidade que nós temos de amar. E amar gratuitamente. Porque nós estamos vivendo numa época onde que a palavra amar se perdeu. O amar virou um termo de barganha, ou até uma moeda de troca. Quer dizer, eu gosto, eu faço, dependendo do retorno. E aos meus olhos eu enxergo que não é bem assim. E o Padre Léo, nessa palestra, ele fala muito do amor de Deus em cima da sua misericórdia. Eu acho isso uma coisa fantástica. E não é todo mundo que consegue entender. Aí eu entro muito naquela passagem do Cristo, onde que ele diz que quem tiver olhos que veja, que tem ouvido que ouça. Quer dizer, a revelação, para mim, está em todo momento. Pois é, a revelação está em todo momento. Pegando sobre essa questão dos mitos tratados aqui na Bíblia, no Gênesis, Adão e Eva, quando acontece o ato do pecado, a separação da humanidade com Deus. Os homens, através dessa mitologia de Adão e Eva, se separaram de Deus, considerado como a queda do homem. A partir daí ficou muito difícil para a humanidade inclinar o seu coração para as coisas voltadas de Deus, para as coisas voltadas para o amor, como você disse, a misericórdia. Daí vem a religião, do latim, que é de religar, da humanidade tentar se religar a Deus. Mas neste momento, após a queda, que o coração da humanidade ficou escravizado pelo pecado. Nós estamos presos no pecado. Todas as pessoas estão presas no pecado. Pensam a cada minuto, a cada segundo, através do seu pensamento, através das suas intenções, através dos seus desejos, porque nós temos uma vida praticamente voltada para a questão da matéria, para não dizer para a questão da convivência material com as outras pessoas. E isso faz com que todos se deixem escravizar pela questão do pecado. E só consegue se livrar disso através de alguma graça, através de uma regeneração do seu próprio espírito.
Aí é que vem a questão da presença de Deus e da revelação de Deus para nós. Que com o mito de Adão e Eva, nós nos separamos, esse ato pecador, nós nos separamos de Deus, e aí nós temos dificuldade de entender em quais momentos que Deus está junto conosco, ou melhor ainda, que nós estamos juntos com Deus. Pela graça da regeneração, pela graça da revelação. Vamos ver um exemplo bem prático. Olha, de um lado estamos nós, aqui está um ser humano. Tá? Do outro lado, tem uma outra pessoa, vamos dizer, uma criança, que passa necessidade, que tem dificuldade na escola, que normalmente está desnutrida, tá? Que está sofrendo as mazelas dessa sociedade mal organizada que nós temos, e do outro lado está essa pessoa que tem este espaço entre a criança que necessita e ele. Onde está Deus? Este espaço é o momento exato que Deus vai se revelar. Porque de dentro de quem está olhando, tá? Deus nunca vem de fora, Deus sempre vem de dentro de nós, que é uma obra que Ele já fez em nós. Então, neste momento é que vai brotar o nosso amor, que vai brotar a nossa misericórdia, que vai brotar a nossa compreensão com a outra pessoa. E aí, praticando esse ato de caridade, esse ato de misericórdia, é o momento da revelação de Deus. Então, Deus, nesse caso, se revela para todas as pessoas. Aqui, nesse caso, é o fenômeno da revelação. Você, como grande mestre que é, você vai entender mais ainda como fenômeno da aprendizagem. Você está na sala de aula, ensinando alguma matéria para os seus alunos, tá? Os seus alunos estão distantes de você, e você está de cá transmitindo o conhecimento para eles. Não está? Os alunos olhando para você, o que é que eles vão pensar? Esse espaço que existe entre vocês é o fenômeno do conhecimento. Peguem um outro exemplo. Você gosta muito de meditar, tenho certeza. Você está sozinho, apreciando alguma paisagem, tá? Uma nascente de água, tá? Uma fonte de água, um rio, uma paisagem rural, campestre, você está ali olhando. Essa fotografia que você está vendo é o fenômeno do conhecimento. Ela vai te transmitir todo esse conhecimento que ela tem para você. É a revelação de Deus. Tá? Nesse espaço é o momento que Deus está se revelando para você. E aí nós precisamos de entender que no nosso mundo de hoje, tá? Popularmente falando, todas as pessoas estão mais preocupadas com a sua manutenção, para não dizer com o seu poder sobre as coisas, com o seu poder sobre a matéria, está preocupado com o seu prazer. E com esse excesso de preocupação, o ser humano se sente frustrado no sentido da vida. A vida pode perder o sentido. E aí, quando perde o sentido, é um momento fértil, é a hora fértil para que essa pessoa se perca no vazio do existencialismo. E aí não vê Deus em lugar nenhum. Tudo que olha para ele está voltado para esse objetivo de manutenção, de trabalho, de prazer, de poder, de ganância. E ele deixa a oportunidade de enxergar Deus se revelando para ele em todos esses pequenos momentos da vida. Estou pensando na sua fala, no mundo antigo, as antigas tradições, elas entendiam que o homem deveria se aproximar da divindade. E como que eu me aproximo da divindade? Através de sabedoria e justiça. Ser sábio e justo. Que é a base divina. Deus é sábio e justo. A aplicabilidade da justiça é a sabedoria divina. Se você observar a natureza, ela é harmônica. Essa harmonia é a sabedoria. Essa harmonia é a justiça. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é tão grandioso que em todas as religiões, em todos os livros sagrados, você pega os Vedas, você pega os textos tibetanos, você pega a Bíblia cristã, você pega o Corão, você vai ver que o padrão é o mesmo.
o ensinamento é o mesmo, apenas com um roteiro e com um linguajar, talvez diferente, talvez adaptado para aquela civilização, naquele momento de tempo e espaço. E quando você percebe isso, você enxerga a grandeza de Deus. E lembrando disso, eu lembrei de Christian, o Bhagavad Gita, quando Christian e Arjuna estão na carruagem, Christian seria a divindade materializada, ensinando a Arjuna a viver. Então, na verdade, todos nós, eu, você, o Bruno, sabemos o que temos que fazer, sabemos o que devemos fazer e sabemos o que podemos fazer. O equilíbrio disso nós chamamos de ética, né? Agora, a aplicabilidade disso num mundo igual ao nosso, onde você é analisado e julgado, é complicado. E talvez por esse julgamento, talvez por esses grupos, talvez por esse convívio, nós não conseguimos enxergar Deus na nossa vida. Concordo com você. Além dos mitos, das fábulas da Bíblia, vamos nos lembrar uma fábula muito popular. São muitas versões desta fábula. Tem muitos filmes. O Walt Disney, então, tem dezenas de filmes voltados para essa fábula. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Fantástico. No original, me lembro de ter lido isso enquanto criança. Um primo, filho de uma irmã da minha mãe, foi lá em casa vender uma coleção, As Mil e Uma Noites. Eu ficava vidrado com aquela quantidade. Isso foi em 1962, 63 aproximadamente. Ficava vidrado com aqueles livros enormes. Tinha aquela ânsia de aprender a ler, conseguir ler alguma coisa. E depois de alguns meses eu consegui ler o episódio das Mil e Uma Noites, que fala sobre Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Esse é o original. Os outros depois foram baseados nele, e os pedidos de Aladim também vão mudar de acordo com a maneira que o autor vai contar a história do Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Mas permanece a princesa Jasmine, permanece o rei Jafir, Sim. Jafir e todos os outros personagens. Mas qual que é o original? Aladim sai para o campo para buscar alimentação para a família, para a mãe dele, que estava passando dificuldade também. Ele era de família pobre, tá? Vamos dizer, com roupas muito simples para a época. E ao sair, ele vai, dentro lá dos episódios desta fábula, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, ele vai encontrar com um senhor que fala que no local tem muito ouro, tem muita riqueza. Ele vai entrar nesse local e tropeça numa lâmpada. Aí ele vai pegar a lâmpada e limpar para conseguir enxergar direito, para a lâmpada ficar em condição, e aí, puf, vem a fumaça e aparece o gênio da lâmpada. E o gênio da lâmpada fala: olha, você me libertou, pode fazer 3 pedidos. Aí Aladim entendeu que depois que ele fizesse o 3º pedido, o gênio voltaria para a lâmpada, ia ficar preso de novo. Aladim pediu para ele ser rico, pediu para ele casar com a princesa Jasmine. E o 3º pedido? Aí é que vem a importância da lâmpada maravilhosa. Aladim olhou para ele, para o gênio, e falou: olha, se eu fizer o 3º pedido, você volta para a lâmpada. Você não vai poder mais conseguir, você não vai ter mais oportunidade de aplicar, de desenvolver todo esse potencial que você tem, toda essa potencialidade, toda essa sua capacidade, todo esse seu poder. Então, o meu 3º pedido é que você nunca mais volte para a lâmpada. Aí vamos fazer uma comparação com Deus. Se nós estamos presos no pecado, tá? Estamos presos nesta questão materialista que a vida nos exige, e temos que fazer força através da graça, da revelação ou da regeneração para nós conseguirmos sair disso. O que é que nós temos que fazer? Olhar onde que nós prendemos Deus. Deus para nós está preso em algum lugar. Vamos libertar Deus para Ele viver na nossa vida e nós vivemos a nossa vida com Ele. Tá? Onde que Deus está preso? Nas nossas intenções? O meu Deus, o meu Deus faz isso para mim. Graças a Deus isso não aconteceu comigo. Por que aconteceu com o outro? Deus então não quer que aconteça só comigo, vai acontecer com o outro. Tá? Quando dá um terremoto, uma inundação ou alguma tragédia,
Normalmente, qual que é o nosso raciocínio? Tá? Pelo menos o meu é assim, nossa, graças a Deus não foi comigo. E por que foi com o outro? Então, aconteceu com o outro, graças a Deus também? Então percebam, Deus está preso em algum lugar. Nós prendemos Deus. E como que nós podemos fazer para nós verificarmos a revelação de Deus em todos os momentos da nossa vida? Deus não se revelou apenas para Moisés, apenas para Saulo, que se transformou em Paulo de Tarso. Não se revelou apenas para Allan Kardec, que escreveu com brilhantismo o Livro dos Espíritos. Não se revelou apenas para os evangelistas, para os santos. Deus se revela para todos nós. Nós somos filhos de Deus. E aí nós precisamos de libertar Deus. Deus está preso. Vamos libertar Deus, aí Ele vai agir com toda a sua potencialidade, com todo o seu poder na nossa vida. Você me fez lembrar de um livro que chama Diálogo da Esperança, escrito pelo Mário Sérgio Cortella e pelo Frei Beto. O Frei Beto, nesse livro, ele diz que um rapaz, ele namorou uma moça por vários anos, casou com a moça, muito católico, muito religioso, e a moça virgem e ele virgem, os dois. E eles foram para a lua de mel. E chegou na lua de mel, ele colocou uma plaquinha, um perturbe, e tirou o paletó todo entusiasmado, bate na porta. E quando ele abre, é Deus Pai. Ele vê Deus Pai e fala, vamos entrar, vamos participar comigo. Aí Deus Pai vira para ele e falou assim, mas nós estamos em 3. Ele falou, não, na minha cama cabe vocês 3. E ele leva a Trindade Santa para a cama. E eles têm lá um suruba espiritual. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que seja no que for, quando você tem a capacidade de colocar Deus, o respeito, a dignidade, a honra, a postura é diferente. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que entra muito no que você está falando, Márcio. Entra sim. Olha, para ficar mais fácil desenvolver o raciocínio, peguem a sua Bíblia e olhem lá, Evangelho segundo São João, capítulo 14, aí dá licença que eu preciso de óculos. Capítulo 14, acho que me lembro bem, versículo 24. O bom é que você é especialista em Bíblia, né? Então... especialista nem tanto, mas procuro fazer o possível. Capítulo 14, versículo 24. É o momento que Jesus está conversando com os discípulos. E os discípulos falam, mestre, mas você está dizendo que já está na hora, que você vai nos deixar, que você vai partir? E Deus fala o que para eles? Fiquem tranquilos, virá um Consolador na hora certa. E o que diz aqui o versículo 24 do capítulo 13? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos com ele e faremos nele morada. Então, olhem, em que momento que Jesus faz morada no nosso coração? No momento em que nós guardamos a palavra de Jesus. Quando nós fazemos algo que está fora do que Jesus nos pregou, do que Jesus nos ensinou, é o momento que nós estamos prendendo Deus em algum lugar e não deixando Deus agir. Porém, se nós agimos e fazemos de acordo com a palavra de Jesus, o Pai nos amará, Jesus nos amará, Deus nos amará e estará junto conosco. Vamos estender essa nossa interpretação para os 7 pecados capitais. Olha como que é fácil entender a situação. Em algum momento, será que nós sentimos a gula, vontade de comer muito? Ou será que tem alguma pessoa que não sente vontade de comer? Aquela mesa, um banquete, uma comida deliciosa. Quem é que não quer comer muito? É um pecado capital? É. Nosso corpo é a morada de Deus. Se Deus fez o nosso corpo, nós temos que cuidar dele.
Então, o que é que nós precisamos de fazer? Qual que é o oposto da gula? A temperança. Aí vem as 7 virtudes. A temperança quer dizer, nós vamos raciocinar, limitar a quantidade que vamos comer. Vamos deixar de sentir o gosto? Não. Vamos deixar de comer? Não. Teremos prazer na alimentação? Teremos, mas limitado, com temperança. Aí, nesse momento, Deus está conosco. Nesse momento, Deus está se revelando para nós. Você falou aí, professor Wanderson, sobre esse caso do casal que recebeu a visita da Trindade. E o pecado da luxúria? Quando estamos cometendo o pecado da luxúria, Deus está junto conosco? Não. Quando que Ele estará? Na castidade. Ou ainda exercendo a nossa vida fisiológica dentro da palavra de Jesus. A inveja, o terceiro pecado capital. Quando nós estamos invejando alguém, invejando alguma coisa, isso acontece com todo mundo, gente. Sem querer, comigo, com vocês, sem querer. Nós pecamos sem querer, por quê? Porque nós estamos presos no pecado. E às vezes nos julgamos que nós não estamos cometendo pecado nenhum, que nós não estamos errando, que o outro é que está errando. Nós não. Mas qual que é o oposto da inveja? Esse oposto da inveja cabe em qualquer pecado. A humildade. Vamos ser humildes, nos limitar dentro daquilo que nós somos. Se alguém fez mais do que nós, tem mais do que nós, problema dele. Vamos fazer aquilo que nós podemos fazer. Quer dizer, nos colocar dentro do quadro para o qual nós fomos criados. Cada um exerce a sua função dentro de um quadro. Nós não podemos sair do nosso quadro. Quem que pode se desvincular do quadro para o qual foi criado? Ninguém. E preguiça? Será que em algum momento nós sentimos preguiça? Não podemos comparar com cansaço, com excesso de trabalho, mas em algum momento nós temos preguiça. Deixar de fazer alguma coisa. O oposto da preguiça, a diligência, a indústria, o trabalho. Tá? Sermos diligentes e não preguiçosos. O próximo pecado capital, o quinto pecado capital, isso é fundamental na nossa vida, que todos nós temos, a ira, ficarmos irados. O que é que nós precisamos de fazer para perdermos a nossa ira? Temos paciência, mas não é só a paciência, e calma. A paciência é para esperar, e a calma na hora para nós ficarmos tranquilos, não ficarmos irados, nervosos à toa. A soberba. Quantas pessoas, ainda mais na situação que nós estamos passando no mundo hoje, quantas pessoas que se julgam os donos da verdade, que mandam e desmandam do jeito que bem entendem, e se julgam soberbos, que eles é que sabem tudo, que mandam e a solução está em suas mãos. No lugar de ser soberbo, nós precisamos de ter benevolência. Essas pessoas que se julgam soberbas são benevolentes? Façam a comparação. E, finalmente, o sétimo pecado capital, a avareza. Nos momentos em que somos avaros, Deus não está conosco. Apenas nos momentos em que nós temos caridade. Perfeito. Então, olha, essa mudança dos 7 pecados capitais nas 7 virtudes é o momento em que nós estamos vencendo a prisão onde nós colocamos Deus. A grade da gula, a grade da luxúria, a grade da preguiça, a grade da ira, da soberba, da avareza. Aí vamos abrir a porta para Deus se libertar e trabalhar em nós, trabalhar na nossa vida. Tirar Deus da lâmpada, não é? Tirar Deus da lâmpada. Vamos limpar a lâmpada. Perfeito. E Deus vai brotar e nunca mais vai ficar preso na lâmpada novamente. Perfeito. Professor Moacir, eu quero te agradecer pelo nosso bate-papo aqui. O canal está sendo moldado por pessoas inteligentes mesmo. A proposta nossa é essa. Sempre um bate-papo e nós temos conteúdo que eu acho para conversar noites, não é uma noite, não, são noites. Mas para não ficar muito extenso o vídeo, te agradeço mais uma vez e vamos retomar com as 3 alianças, já com a presença do professor André, que hoje não pôde estar aqui. Perfeitamente. Quem agradece sou eu ter a oportunidade de participar desse momento tão bom, com a sua inteligência e com o seu dinamismo nessa questão de estudos e de trabalhos. E vamos falar com o professor André e desenvolvermos em conjunto o raciocínio sobre as 3 alianças. Muito obrigado.